Bom dia, eu sou a tia Isabela, para quem ainda não me conhece ou não se lembra, e hoje a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre Davi. Aquele rapaz lá que a gente viu nas aulas passadas, se você ainda não viu, pede para a mamãe voltar um vídeo. Na aula passada a gente falou sobre ele. Então, vamos falar com Deus e agradecer a Deus por mais um dia de vida. Vamos fechar os nossos olhinhos e você pode repetir com a titia, tá bom? Querido Deus, obrigado por sempre cuidar de mim. Em nome de Jesus, amém. O nosso versículo de hoje está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz o quê? Orem sempre. Mas a nossa historinha se encontra lá na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12 ao 58. E a gente vai estar falando sobre Davi, história de Davi. Então fala assim: Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. E Davi tinha 8 irmãos. Nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Davi era o filho de Jessé, e Davi era o filho caçula de Jessé, ou seja, o filho mais novo. Enquanto seus irmãos tinham outros afazeres, Davi cuidava das ovelhas, cuidava do rebanho de seu pai. Mas no tempo da guerra, seus irmãos foram para lutar, para proteger o seu país, e Davi ficou ali ajudando seus pais e cuidando das suas ovelhas, né? Davi apacentava as ovelhas, ele guiava as ovelhas, alimentava as ovelhas e tratava das ovelhas com muito carinho. E Davi também tocava harpa, a gente aprendeu sobre isso. Qual foi a última característica que a gente aprendeu? Que Davi sempre falava com Deus, ele considerava Deus como seu melhor amigo. E hoje a gente vai aprender que Davi estava sempre em constante oração com Deus, sempre falando e conversando com Deus. É por isso que Davi, ele não teve medo de muitas situações que aconteceu na sua vida. Passados alguns dias, o pai de Davi disse assim: Davi, meu filho, vem cá, preciso falar com você. E Davi foi rapidão correndo. Você faz isso quando o papai pede para conversar com você ou te chama, você vai a ele rapidamente? Isso quer dizer que você é obediente, que você respeita ele. É assim que a gente deve agir com os nossos pais. Então, o pai de Davi o chamou e disse: Davi, meu filho, estou preocupado com seus irmãos. Preciso que você vá até eles e leve um lanche para que eles possam recuperar as suas forças. E aí, no dia seguinte, Davi partiu ao encontro dos seus irmãos que estavam na guerra. Davi foi naquela jornada até os seus irmãos, e quando Davi chegou lá, Davi notou uma coisa estranha. Os soldados estavam com medo. Ué, mas como assim? Soldado não tem que ser corajoso? O que aconteceu? É que apareceu um inimigo muito, muito grande, e todos os soldados estavam com medo. E esse inimigo era um gigante. E ali apareceu o gigante, o Golias. Ele desafiou todo o exército de Israel. Ele se aproximou dos soldados e disse: Escolha um soldado, e ele representará todo o exército de Israel e lutará comigo. Golias continuava a debochar do povo de Israel, e os soldados estavam com medo, e Davi não entendia por que ele agia dessa forma. Os soldados achavam que Golias, por ser tão grande, venceria aquela batalha e ficaram debochando. E não entendia por que eles agiam dessa forma e disse:
quem é este filisteu que desafia o exército do Deus vivo? Eu vou lutar com ele, vou falar com Deus, sei que ele me ouve porque me ama e vai me ajudar. Deus me dará vitória sobre este infiel. Este gigante fala mal de nosso Deus, isso não pode acontecer. E o gigante, que se chamava Golias, ele e os seus soldados riram de Davi, porque Davi dizia aquelas coisas e eles não entendiam, então eles riam de Davi e debochavam. Então Davi foi até um riacho e começou a pegar as suas pedrinhas e encher o seu saquinho, um saquinho que ele carregava. E Golias não entendia o que ele estava fazendo e olhou para ele e disse: Sou algum cão para você me enfrentar com pau e pedras? Ele não gostou do que Davi estava fazendo e Davi olhou para ele e respondeu com toda a confiança que ele tinha: Você vem lutar com espada e escudo, mas eu vou lutar com você em nome do Senhor Deus. Porque naquela época eles usavam armaduras, eram roupas que tinham umas armaduras bem fortes que protegiam eles da guerra. Eles lutavam contra espada, não é como hoje que existem armas, naquela época era diferente. Mas Davi também fez diferente. Davi pegou as suas pedrinhas no riacho e Golias não entendeu. Davi pegou as pedras e preparou, atirou bem na testa do gigante e pum! O gigante caiu no chão e morreu. Os filisteus, vendo o que estava acontecendo, não acreditaram nisso e fugiram. Davi venceu. E Davi provou que confiava em Deus, confiou que Deus o ajudaria nesse momento tão difícil. E Deus o ajudou. Davi venceu Golias, ele confiou em Deus. Ele provou aos soldados de Israel que estavam com medo daquele gigante que Deus poderia protegê-lo e que ele era maior do que tudo aquilo. E Davi mostrou a sua confiança e acreditou que Deus o ajudaria naquele momento tão difícil. E você? Confia em Deus? Viva Deus, que Deus ajudou a Davi nesse momento tão difícil para ele. E Deus nos ajuda também. Se nós estivermos passando por um momento difícil, alguma tristeza, se nós estivermos passando por momentos que a gente se sinta muito triste, muito mal, ou com medo, momentos de perigo que a gente está passando, a gente pode orar a Deus, pode pedir ajuda e pode confiar que Deus vai nos ajudar e vai nos livrar. Então vamos finalizar a nossa historinha de hoje e agradecer a Deus pela proteção dele, tá bom? Vamos fechar os nossos olhinhos. Querido Pai que está no céu, obrigada por sempre estar nos protegendo de tudo. Obrigado pelo livramento, obrigado pelo livramento da pandemia também. Em nome de Jesus, amém. E essa é a nossa historinha de hoje. Até a próxima aula.